Boa noite, irmãos. O Senhor continue abençoando seus corações. Pode assentar. E boa noite também à Igreja Invisível, que através da internet está sempre nos acompanhando. Estamos numa noite muito abençoada, porque podemos contar com a presença dEle, o Senhor Jesus Cristo. E estando com Ele, não importa o tamanho da tormenta, sempre Ele é a nossa segurança. E por isso nos sentimos bastante amparados quando sabemos que Ele está por perto, né? Isso Jesus. Se você vivesse nos dias do irmão Branham e confiando que ele era um profeta, sabendo que ele era um profeta, e você fosse caçar com ele, você estava em segurança também. Até mesmo quando aquela cascavel picou o irmão, longe da civilização, não havia esperança nenhuma para que encontrasse um recurso para salvar a vida daquele irmão. E quando a cascavel picou, o irmão Branham orou e disse: tudo estará bem. E ele nem sequer amarelou. Ele continuou de pé como se nada houvesse acontecido. Isso falando de um homem que manifestou a Cristo. E quando o próprio Cristo mesmo está entre nós, o próprio Deus manifestado entre nós, deve dar uma segurança para o seu povo, para a sua igreja, né? E eu creio que Ele está aqui nessa noite. E nós podemos confiar na sua presença. Nós estamos com mais um final de semana, os meses passam, os dias, estamos já no meio do ano de 2013, esse ano do jubileu. Então, vamos trabalhar mais, vamos confiar mais, porque restam apenas 6 meses para terminar esse ano tão importante na história da igreja. E nós, então, vamos marcando esse tempo especial e aproveitando esse tempo, né, especial para esse grande acontecimento. Nós temos procurado colocar na internet todas as nossas pregações aqui, a minha, do irmão Jograir, do irmão Elismar, e todos que realmente têm pregado aqui, temos procurado colocar na internet. E tem uns cultos lá de trás, às vezes você olha só os últimos, né? Mas você olha lá atrás, tem alguns cultos muito bons, algumas pregações, ministração muito especial, que você deveria ouvir. Porque verdadeiramente nós estamos procurando expressar a forma como temos visto, como temos crido, e como Deus realmente tem vindicado essas coisas diante de nós, através da leitura da própria mensagem. Vocês, a igreja, acompanhando, lendo, buscando. Eu creio que nosso povo tem sido ensinado a isso, e eu estou vendo que desde jovens até os anciãos têm procurado verdadeiramente ler para compreender o que Deus está fazendo nesse tempo. E como vocês acabaram de cantar esse hino aqui, não é? O rapto entre as 6 e 9 da manhã. Quem disse isso foi o profeta de Deus. Vocês já leram isso? Quantos já leram? Agora, qual é o denominacional que pode cantar esse hino? Isso é para uma classe especial de pessoas que entendem o que Deus prometeu para o nosso tempo. Senão, ele jamais teria sentido um denominacional cantar esse hino. Onde é que está isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia, né? Que o rapto vai ser entre as 6 e as 9 da manhã. Mas nós temos aonde se basear, né? Seria muito desconfortável estar na igreja de Davi, onde ele cantou o Salmo 22. Deus meu, por que furaste as minhas mãos? E tudo aquilo. Se você cantar um hino daquele, se você não tiver no espírito daquele que escreveu, que era Davi, você sairia murmurando da igreja, dizendo: isso aqui não tem nada a ver. Furar as mãos, os pés, menear os lábios, você ficaria escandalizado. E se você não tiver no espírito da mensagem um hino como esse, você vai sair também escandalizado. Porque você tem que entrar no espírito do compositor,
para que você possa agir como o compositor escreveu. Porque lá você poderia dizer, nunca vi Davi com as mãos furadas. Como que ele vai cantar um hino desse? Mas se você estivesse no espírito do compositor, você viria que ele foi levado lá há 800 anos na frente, onde ele estava vivenciando aquela profecia. Então, nós estamos falando de rapto, nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de vinda, nós estamos falando de céu, nós estamos falando de... Olha, você tem que entrar no espírito do compositor para que você possa dar amém a essas coisas. Então, nós vamos ficar apenas dizendo, não tem sentido. Porque realmente, para quem não está no espírito, não tem sentido. Mas para quem está no espírito da palavra, tem sentido, sim. Para mim tem sentido, porque eu compreendo, pela graça de Deus, aquilo que Deus está desenvolvendo hoje. Então, isso é maravilhoso. Tomar a Bíblia, não apenas com a letra, mas tomar a Bíblia no espírito dela. Se você toma ela no seu espírito, ela é vida. Se você toma ela sem o espírito, ela é morte. Porque intelectualmente você nunca compreenderá a palavra de Deus. Ela é entendida por revelação de Deus. E é o que nós estamos vendo nesses últimos dias, né? Graças a Deus por isso. Eu tive dando uma saída essa semana, eu fui até Camboriú, ali, e conversei com alguns irmãos que nos chamaram ali para esclarecer algumas coisas sobre a mensagem, e esse é o nosso trabalho, né? É esclarecer sobre a palavra de Deus. E cremos que, nesses últimos dias, o que realmente Deus tem feito por nós e em nós é incomparável o que tem sido feito por muitos anos, né? E que estamos realmente na mensagem. Nós temos procurado trazer assuntos aqui para quem está conectado com a mensagem do profeta. Porque nós somos pregadores do profeta de Deus. Nós não viemos aqui para rebater o irmão Brana. Não viemos aqui para falar mal do irmão Brana, como tem algumas pregações na internet, só com a lista de erros que o irmão Brana cometeu. E o profeta disse, se você vem aqui para ver defeito, o diabo vai te mostrar muitos defeitos. Mas se você vem aqui para ver as coisas boas, Deus vai te mostrar também as coisas boas. Se você procurar na mensagem defeito, você vai encontrar defeito, sim. Mas se você procurar as coisas corretas, você vai ter muita coisa boa para você crescer, ser um verdadeiro cristão, né? Como nós estávamos falando sobre as virgens nécias, quando o profeta disse que as virgens nécias estão nas denominações, nas mensagens que ele pregou, estão nas denominações. E alguns pensam que as virgens nécias estão só lá nas denominações, né? E o argumento de um pregador é esse, que onde tem uma reunião, tem 3 classes de crentes. É verdade, diz o profeta. Tem o crente verdadeiro, tem o crente incrédulo e tem o crente manufaturado. Isso, o pior é o manufaturado, que é aquele que aguenta até o final. Até a última hora ele aguenta pancada e não sai. Mas, ele está vendo, só tem 3. Tem a noiva, tem o incrédulo, tem o manufaturado. Ora, as virgens nécias, irmão, são verdadeiros. Elas só não têm o azeite suficiente para ser raptado. Mensagem às 10 virgens, o profeta disse que ela é feita do mesmo material que a noiva é feita. Se ela é feita do mesmo material, então quem fez a noiva também fez as virgens nécias. Se é o mesmo material, é o mesmo construtor, é a mesma fábrica do pano, então tem que ser o mesmo. Então, a própria mensagem que produz a verdadeira, a mensagem também produz aquela que vai passar pela tribulação, porque é o mesmo material. E o profeta disse que a única diferença é que
ela não teve suficiente Espírito Santo como as prudentes. E elas, então, vão ter que passar pela tribulação. Ainda é um grande privilégio. O profeta diz, milhões passarão pela tribulação como as virgens nécias, né? Mas o eleito são os poucos, escolhidos do Senhor, para ser raptado antes da grande tribulação, que é onde nós queremos estar, e oramos, e buscamos, e cremos, e para que nós estejamos nesse grupo. Agora, basta, irmão, a igreja ler as mensagens no Espírito do Senhor. Porque você não fica mais religioso, você fica mais crente se você estiver lendo no Espírito da palavra, se torna mais crente. É muito bom pregar para um povo que lê mensagem. Porque eu estou pregando algo que vocês estão lendo lá. Não temos medo que vocês leiam a mensagem, leia mesmo. Né? Leia as mensagens, examine, ore por isso, porque quando nós pregamos aqui, nós temos certeza que estamos pregando para um povo que sabe o que estão ouvindo. Não estão dando amém aleatoriamente, porque o pregador pulou, ou gritou, ou falou alguma coisa que você achou interessante. Não, você dá amém porque você está acompanhando aquilo, lendo a palavra, sabendo que aquilo é verdade, você glorifica a Deus. Então, e para nós pregadores, sabemos que quando você dá um amém, não é um manufaturado, que está indo como a Maria vai com as outras, porque alguém levantou, porque alguém deu amém. Para nós que sabemos que vocês estão buscando, vocês estão lendo, dá uma segurança que o seu amém é de verdade. O Mombrana perguntava assim, vocês estão entendendo? E a igreja dizia, amém. Então isso me dá segurança, vamos continuar o estudo, que vocês estão entendendo aquilo que nós estamos pregando. Isto é segurança para mim, e é segurança também para a igreja. Leia, e isso vai lhe ajudar a compreender melhor o plano de Deus para o tempo que nós estamos vivendo, né? E nós temos falado no último culto que tivemos aqui na igreja sobre o invisível tornando-se visível. Tivemos um culto abençoado, muito abençoado, no final de semana passado, e nós vamos continuar falando da vinda do anjo, a promessa de Deus que nos enviaria um anjo para nos guiar, e a importância de nós reconhecermos a sua presença, porque ele é o que nos garante a vitória. E eu escolhi aqui Êxodo, vamos ler a Escritura, Êxodo, o capítulo 23, que nós vamos falar desse assunto. A vitória do povo pela liderança do anjo. Não é de um anjo, não. Do anjo. Êxodo capítulo 23, versículo 20 em diante. Presta atenção na leitura da palavra. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Observe que o anjo não vai levar a um caminho fácil. A presença do anjo é para levar exatamente diante dos inimigos. Ele podia dizer, ele vai desviar você dos perigos, dos inimigos. Não. Aqui está dizendo que quando esse anjo vem, ele te levaria exatamente aonde está os inimigos. Mas os inimigos que estavam possuindo o lugar que é teu. A presença do anjo
é para você conquistar aquilo que o inimigo tomou de você. Aí nós podemos pensar quantas coisas que o inimigo tomou de nós. Nossa família, filhos, nossa saúde, muita paz, alegria, quantas coisas que o diabo tomou. Mas esta promessa do anjo é justamente para nós, ele vai levar lá, aonde está o inimigo possuindo o que é nosso. Mas não é para nós sermos envergonhados ou cairmos diante do inimigo. Vocês vão ver que ele levou, porque quem estava na liderança para vencer esses inimigos era o próprio anjo. E vocês notem aqui que a Bíblia diz que o meu nome estará nele. Amém? O meu nome estará não, o meu nome está nele. Então quem é que sabe quem é esse anjo? Que o nome está nele. Então veja quem é que vai nos dirigir, quem é que estaria nos dirigindo. Aí você volta e veja que quando esse anjo se apresentou para Josué, ele era um homem. E Josué se parou diante dele e perguntou: é tu um dos nossos ou contra nós? Ele disse: eu sou enviado da presença de Deus, eu sou o príncipe do exército de Israel. Amém? Então, você tem que saber que a presença dele não é para nos trazer uma vida fácil, é uma vida de guerra, uma vida de batalha, é uma vida de luta. Mas se ele nos guiou ali, é porque ele estaria conosco para nos conceder a vitória que nós precisamos. Então não tenha medo aonde ele te guiar, porque aonde ele te guiar, ele irá adiante de vós para lhe conceder a vitória. Vamos orar. Nosso Pai e nosso querido Deus, te agradecemos pelo Senhor ter nos conduzido nesse tempo do fim. Numa uma era pior do que esta. Não há um tempo mais sofrido do que este para o teu povo. As arenas, as fogueiras e as perseguições que houveram no passado são tão pequenas diante do momento que a igreja do Senhor está passando. Lá era físico, agora, Pai, é espiritual, com todos os tipos de espíritos que têm sido manifestados. 200 milhões que foram soltos em 1940, ali, na Segunda Guerra Mundial, e eles estão aí. Assim como eles destruíram e mataram 6 milhões de homens e mulheres que pertenciam à linhagem real, esses milhões agora têm se voltado contra o povo de Deus para destruir a linhagem real daquilo que o Senhor prometeu que estaria aqui nos últimos dias. Mas também, Pai, nesses últimos dias, o Senhor que prometeu enviar um anjo, o Senhor tem vindo para nos guiar e nos conceder a vitória que nós precisamos. Por isso, nesta hora, Pai, tão importante da nossa trajetória, eu quero ficar sobre a sombra desse anjo, sobre a voz desse anjo, porque sabemos que ele é a nossa vitória, é a certeza de que não seremos derrotados. Eu li na tua palavra, Pai, que um dos teus anjos, em uma noite, matou 70 mil homens. Pai Celestial, que faria um deles apenas para nos ajudar na batalha que nós precisamos? E se pensar que um de teus anjos pôde destruir as 70 mil homens, o que não seria o Senhor mesmo, tomando forma e está entre nós, velado num corpo humano, para pelejar ao nosso favor. Te agradecemos pelo Senhor ter descido, Pai, e manifestado ao teu povo, abrindo o caminho para que esse povo pudesse caminhar em lugar seguro. E nesta noite, a nossa meditação na palavra, na mensagem do teu profeta, ajuda-nos a sairmos daqui crentes. Tire toda a incredulidade, tire todo sintoma de incredulidade e nos coloque uma fé genuína em tua palavra, onde nós podemos possuir nesta hora as portas do inimigo, onde nós podemos trazer de volta a saúde física, a saúde espiritual, aonde a nossa oração possa mover a favor dos filhos de Deus que ainda precisam ser manifestados, Pai. Nós oramos e cremos
que ao terminar esta reunião, todos nós podemos levantar as mãos e dizer: o Senhor esteve conosco. A tua palavra tem estado no nosso meio. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Pode assentar, irmãos. Como é bom nós contarmos com esta ajuda do sobrenatural. Amém? Quando Israel estava passando seu aperto maior, quando já tinha saído do Egito e pensou que não haveria mais problema, chegando à margem do Mar Vermelho, os problemas apareceram de novo, as dificuldades vieram de novo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite. A mesma coisa que era a bênção para uns, era destruição para outros. A nuvem que esclarecia para Israel, escurecia para os egípcios. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro, porque ele, Cristo, estava fazendo a diferença. Nós estamos falando das formas como Deus se manifesta. Por isso, o mesmo Josué, que tinha visto a passagem do Mar Vermelho, e que o anjo tinha se colocado ali, e a nuvem, agora aparece um anjo diante dele, e ele não sabe se é amigo ou se é inimigo. E ele arranca a espada, mas quando o anjo fala, ele reconhece que aquela é a voz do Senhor. Ele estava seguro que ali estava o Senhor. Porque Deus tem suas maneiras de se apresentar. E sempre quando Ele se apresenta, você só o conhecerá se você for revelado que é Ele. Senão você não o conhecerá. O profeta disse: Josué, depois que ele viu que Deus podia abrir o Mar Vermelho, disse isto: isto afirma para mim, Deus abriu o Mar Vermelho. Antes de que eles saíssem do Egito, o Senhor, em forma da grande coluna de fogo, que esteve girando sobre Moisés, e os que estavam parados ali, disse. Então veja, antes que eles saíssem do Egito, a coluna de fogo apresentou para eles. Quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que era o anjo do Senhor, que parava entre Israel e os egípcios, e além do anjo do Senhor, havia a nuvem que fazia a diferença. É o que estava conduzindo a Israel, porque ao mesmo tempo que a nuvem era uma bênção para dirigir Israel no lugar certo, ela também era um problema para os inimigos que não podia alcançar o povo, porque a nuvem é que fazia a diferença. A nuvem era a separação entre os egípcios e os israelitas. A nuvem hoje está fazendo a diferença entre a real semente de Abraão e a não real semente de Abraão. Porque para uns esclarece, para um é mais luz, para um é mais crescimento, para outros não tem nenhum significado. Mas para o povo de Deus, ela que está nos esclarecendo, iluminando a nossa caminhada, nós estamos indo porque ela está dirigindo os nossos passos. Não é maravilhoso isso? Então não interessa. Eu antes era cego, mas agora eu vejo. Pergunta para o meu pai, se vocês quiserem, pergunta para o meu amigo. Os cegos de nascença, eles perguntam para quem vocês quiserem perguntar. Me tire da igreja se vocês quiserem tirar, me expulse lá, só tem uma coisa, voltar a ser cego, eu não vou voltar mais.
Ele pode ser pecador, filho de Maria, filho de José, carpinteiro, pode ser o que for. Mas hoje eu sei de uma coisa. Meus olhos foram abertos. Amém. Ninguém podia mudar aquilo, porque ele sabia que isso era algo que aconteceu na sua própria vida. Amém. Agora veja bem. Quando ele viu isso, Moisés e os demais que estavam parados ali disse: eu enviarei a meu anjo diante de ti para guardar-te no caminho e te introduza no lugar que eu tenho preparado. Então, a promessa aqui de Êxodo 23, aqui, ó, você vê o que seria essa promessa? Êxodo 23, eu tirei da página aqui. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve. Então a promessa de Deus é que esse anjo é que nos levaria à nossa possessão. Ao rejeitar o anjo, porque você pode pensar que esse anjo é o William Branham. Não, o William Branham foi apenas uma cobertura para nos apontar, para nos guiar aonde estava verdadeiramente quem poderia nos levar à nossa terra de promessa. Porque a promessa foi essa: para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Mas veja a advertência de Deus: guarda-te diante dele e ouve a sua voz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ouça a sua voz. Amém? A importância de ouvir a voz de Deus, porque é esta voz de Deus que nos guiará. A voz. E não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Então você tem que cuidar a atitude que você toma e as palavras que você diz concernente a essas coisas que você não entende. Que isso poderá ser a diferença entre ir ou ficar. Porque a Bíblia está advertindo que se você não reconhecer isso e saber quem ele é, você pode abrir a boca e você blasfemar de algo que te tirará da terra. O que seria aquela nuvem ali antes do Mar Vermelho? Poderia ser apenas para alguns dizendo: olha, vai chover. Essa é a maneira carnal de se expressar diante de uma promessa de Deus. Mas para Moisés, para Miriam, para Arão, para os verdadeiros que olharam para cima e disseram: não, essa é a diferença de que Deus está conosco e Deus não está com eles lá. Para nós, essa é a diferença. Porque eles enxergaram uma nuvem. Israel enxergou o anjo do Senhor, que estava expressado naquela nuvem para fazer a diferença para eles. Então veja, preste bem atenção. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu, pronome pessoal, tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então não se preocupe com o inimigo, não. Quem tem inimigo é Deus, nós não. Ele prometeu que os nossos inimigos seria ele que seria inimigo deles. Quando você creu, quando você recebeu isso, não se preocupe em destruir inimigos. Deus disse: deixa por minha conta que eu vou ser inimigo deles. Eu vou destruir eles. E vocês apenas caminhem ouvindo a sua voz. Aleluia. Amém. Quem não pode ver? Pergunta o profeta. Quem que não pode ver? Seguro. Era Cristo. O ungido, meu nome está nele. Quem que era ele? Era Cristo, não era Cristo? Agora o profeta disse: se você não vê Jesus, desde Gênesis até o Apocalipse, você falhou em ler a Bíblia. Porque toda a Bíblia está falando que ele estava lá.
ele era o Logos, ele era aquela coluna de fogo nos dias de Moisés, ele era a nuvem, ele era o anjo que se parou diante de Josué, ele era tudo isso e mais ainda daquilo que ele se apresentou como Melquisedeque, o Elohim, que se apresentou para Abraão. Quem que era? Era Cristo. Ele estava desde Gênesis até o Apocalipse. E o profeta diz, meu nome está nele. Josué o viu na forma de um homem com suas costas, com sua espada desembainhada, e nós o vemos hoje em forma de uma oferta pelo pecado, Jesus. Josué viu ele com a espada na mão, e agora nós vemos ele como uma oferta para o pecado, foi Jesus que se entregou por nós. O mesmo anjo que estava com Josué se tornou a oferta pelo pecado, nós vimos ele morrer na cruz, levantou no terceiro dia, voltou o que ele era antes, encontrou com Paulo no caminho de Damasco, caminhou através das eras no Espírito Santo, voltou na última era, na forma da coluna de fogo e na nuvem, e agora, onde que ele está? Essa é a maneira de Deus trabalhar. Aonde ele está hoje? Veja as formas como ele se manifesta. Passou por tudo isto, passou pelas eras, voltou nos últimos dias, numa coluna de fogo, numa nuvem, de repente, 50 anos, e você não... Onde é que ele está? Está em Jeffersonville? Vamos lá. Está na Alemanha, está no Canadá, está nos Estados Unidos. Jesus disse, não saia não, ele está aí bem no meio de vós aí. Amém. E logo como ele ressuscitou, Emanuel sentado à direita de sua majestade nas alturas, fazendo intercessões e trazendo a suceder qualquer coisa que confessamos que ele fez por nós. Aleluia. Amém. Aleluia. Esse anjo do qual desceu para nos guiar. E Josué, o anjo do Senhor, que conduziu a Israel, é o Senhor Jesus Cristo. Alguém disse, não, mas não é Jesus. O profeta disse, é Jesus sim. Aquele anjo que estava manifestado daquela maneira, ele disse, é o Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui em seu poder e ressurreição. Vocês não necessitam uma fila de oração. O que vocês necessitam é fé para crer. Se vocês creiam, ponham-se de pé agora mesmo e aceitem sua cura e vão para casa curados, cada um de vocês. Porque o mesmo que estava lá, ele continua aqui nesta noite. Senhor, abra nossos olhos. Vamos ser humildes como Geazi, não estou vendo nada. Chega lá no profeta Eliseu e diz, não estou vendo nada. E deixa Deus abrir os teus olhos para que você veja onde ele está. E ele diz, cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, regozije-se diante dele. Dê louvores e glória. Mensagem, Josué, o grande guerreiro. Na mensagem, a deidade de Jesus, veja o que ele diz aqui. Como alguém que estava falando outro dia, ele disse, Deus, o que ele era? Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como esse espaço aqui. E então ele concentrou-se no Logos. E depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? É Deus simplesmente descendo deste modo para a terra. Então, voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, aí para o interior do homem. Então, retornando diretamente de novo para um propósito, para redimir este homem
que havia caído. Qual era o propósito de Deus? Descer, ele se tornando cada vez mais uma forma de poder entrar no homem. Ele veio, porque até Jesus, ele não podia entrar no homem, porque a vida do animal não podia voltar. Mas quando o sacrifício perfeito foi oferecido, que era ele tornando-se em carne humana, sendo sacrificado, ele liberou o Espírito. E no dia de Pentecostes, esse Espírito voltou no homem. Para quê? Para garantir o homem que ele não ficaria na sepultura, que ele não estaria na sepultura, mas que ele estaria numa dimensão, esperando a redenção do seu corpo natural. Amém? Então, esse foi o plano de Deus. Ele queria entrar no homem para remir o homem. Era a forma que ele queria, que realmente ele queria trabalhar. Era dessa maneira. E ele diz, agora, olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando isto, a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar. Isto era uma lei que foi dada por Moisés, de redenção, que isso tinha que ser através de um redentor parente, um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem que então desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então Deus foi digno. Quem disse que Deus não era digno? Deus era digno, sim. Só que ele tinha que arrumar a forma para cumprir essa dignidade. Porque como o grande espírito que ele não poderia aparecer para alguém. Ele tinha que encontrar uma forma de se expressar ao homem. Mas ele disse, então, Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás, na forma de um bebê. Ou ele não era Jeová? A Bíblia diz que aquele bebê era Jeová. Que ele era o príncipe da paz. Ele era o Deus forte. Ele era o Pai da eternidade. O profeta disse, Deus desceu. Que foi o que a igreja dos seus dias não aceitaram. É que se pregasse que Deus tinha descido numa manjedoura. Ali estava o Emanuel. Ali estava Deus conosco. Quando o próprio Jesus, conhecendo a sua posição na Bíblia, disse que ele era Isaías 7, ele era Isaías 9, ele era Isaías 61, ele era Isaías 52, quando ele começou a manifestar a palavra, eles não puderam acreditar, porque eles tinham criado a sua primeira vinda dentro de uma intelectualidade, e o Mombrana disse que eles fizeram até uma escada mental, que esse Jeová desceria numa escada de ouro, se apresentaria diante de Israel e dizia, eu sou o Jeová, eu sou o Todo-Poderoso. Confundiu todo mundo a primeira vinda. Confundiu todo mundo. Por quê? Porque só tinha uma mulher que tinha encontrado o anjo. Aquela mulher representa a igreja. E aquela mulher que encontrou o anjo saiu dizendo para todo mundo, eu encontrei um anjo que desceu e disse que eu estou grávida, que eu vou ser pai do Salvador. Quem poderia crer numa, entre aspas, numa asneira daquela naqueles dias? Aí alguém chegava para Maria e disse, é verdade, é? Então me mostre na mensagem de Isaías, onde é que diz que um anjo é que vai cobrir você para ser mãe. Me mostre lá. Que é o que esses intelectuais da mensagem estão fazendo hoje. Eles não podem crer numa revelação, então eles têm que procurar subterfúgio para denegrir aquilo que Deus prometeu para o nosso tempo. Porque Maria podia dizer assim, eu estou grávida. Mas você não conheceu José? Você não conheceu o marido? Ele disse, não, mas um anjo do céu veio a mim, fez sombra sobre mim, e disse que o que há de nascer é chamado Filho do Altíssimo. E aqueles crentes ali diziam, não, Maria, tudo bem, me mostra na mensagem lá, onde é que você arrumou essa mensagenzinha que está dizendo que vai ser dessa maneira. Olha, se você crê bem, se você não crê,
Se você quer aceitar, aceita. Se você não quer, não aceita. Eu estou dizendo que o anjo veio a mim e disse que isto vai ser dessa maneira. Ela não foi se ajuntar com os incrédulos, ela foi lá na sua prima Isabel, que tinha um sacerdote, que também era pai de um profeta. É a mesma panela, é o mesmo tipo de espírito, é o mesmo companheirismo, onde o companheirismo pode produzir vida. Porque não tinha, irmão. Não tinha. A revelação não encontra razões. A revelação não é pela razão, não é pela lógica. A revelação te faz crer no impossível. A revelação te faz ver o plano de Deus. Então, veja aqui, ó. Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás, na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo. Não nasceu por desejo sexual. Ele foi Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. O bebê sempre é sangue de seu pai, nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso. Eu vi um pastor dizendo assim, não, isso não é bem assim não. A ciência tem provado que a mulher sim tem parte lá, que o bebê também tem uma parte da mulher. Eu não quero saber o que a ciência diz. Essa velha ciência incrédula provou com A mais B que não havia uma gota de água lá em cima. Foi provado cientificamente, diz o profeta, que não havia uma gota de água lá em cima. Mas aqui embaixo havia um velho Noé, um camponês, um homem simples, que quando o cientista for e quiser provar que não havia água, ele disse, não me interessa. Eu só interesso em dizer o que Deus disse para mim, é que vai chover. Vai chover. Porque o eleito, ele não tem razões para descrer da palavra. Ele não tem razões para descrer do irmão Brana. Ele é a boca de Deus. Ele é o assim diz o Senhor. Esse incrédulo que vive arrumando. O irmão Brana disse, não, é sangue do homem. A ciência pode provar o que ela quiser provar. Nós não fomos chamados para crer em ciência, nós fomos chamados para crer em Deus, crer na sua palavra, crer nas suas promessas para hoje. Porque eles querem discutir a mensagem. Você veja, irmão, um pastor discutindo se as profecias do irmão Brana cumpriu ou não cumpriu. Quando ele próprio disse, eu tinha 1 ano e 6 meses, 18 meses de idade, eu já tinha visões. E ele disse, nunca uma visão tem falhado até hoje. Agora, Jesus nasceu na manjedoura, cumpriu Isaías 7, mas pouca gente da Palestina soube que aquela profecia se cumpriu. Se perguntasse para alguns fariseus, quando você já leu Isaías 7, é ali, mas não é para o nosso tempo, não, isso aqui... Naturalmente, quem sabe algum dia vai acontecer, mas não é para nosso tempo, não. Ele já tinha nascido, já tinha crescido, já tinha pregado, já tinha morrido na cruz, que nem o velho Paulo sabia disso. Nem Paulo, que era um estudioso, um mestre das Escrituras, um homem que conhecia a lei, doutor da lei, conhecia tudo. Por que Deus escondeu de Paulo? Porque Deus revela a quem Ele quer revelar. E Ele esconde de quem Ele quer se esconder e acabou. Quer dizer que você é melhor do que você, Maria, é melhor do que as outras virgens que tem? Não, eu não sei se eu sou melhor. Eu sei que o anjo veio a mim. Você tem que dizer a mesma coisa. Nós não somos uma igreja melhor. Nós não somos um povo melhor. Nós não somos especiais. Eu só quero saber que ele veio a mim e mostrou essas coisas. Revelou essas coisas para mim. O que nós podemos fazer? Vocês estão loucos, nunca se viu isso, nunca se viu tal coisa. Noé, você está louco, você construiu uma arca no seco. Você construiu isso pelo menos na beira de um riacho. Justificava, não, Deus falou, vai lá no cerrado lá. E outra coisa, Noé, para confundir essa raça incrédula aí, sabe o que você vai trazer para fazer a arca? Você vai pegar a pior madeira que tiver lá, viu? Vai, não pega cedro, não pega angico, não pegue madeira de lei,
vai lá e pega a pior madeira. Pega lá a mensagem que o Mombrana falou sobre a arca. Pega a pior madeira e está lá. Quando o próprio Noé ia fraquejar uma madeira, quebrava, porque é tudo apodrecida, tudo furado, tudo cheio de buraco para todo lado. E eles olhavam assim, ó, tem que ser louco mesmo. Esse homem tem que ser louco. Além de fazer uma arca no seco, dizendo que vai flutuar, a madeira toda furada, a água. Olha, como é que esse homem quer nos convencer que isso é verdade? Se fosse algo, pelo menos, uma madeira especial, mas Deus diz que a sabedoria do mundo é loucura para ele, e que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. A sabedoria de Noé era loucura para os seus dias. Como você tem que se passar como louco também, ou então você não está cumprindo as escrituras. Pode prender esse velho Noé, que é louco. E ele está lá. Ele sabe que nada estorvou Noé. Sabe o que ele preocupava? Pôr a família dele ao lado dele. É isso que você tem que preocupar agora, viu, irmão? Ganhar mais alguém para pôr dentro ali. Ó, não preocupe, não. É isso aí que nós temos que fazer. Então, ele disse, eu ensinei isso aqui antes algumas vezes. Você sabe que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele. Nenhum pouquinho. Acabou. Você pode ir no médico se você quiser provar o contrário. Eu creio no que está escrito aqui agora. Como proveda disso. O camarada lá provando que a baleia que engoliu o camarada provando que aquela baleia, o Jonas não passava na garganta da baleia lá. E estava lá, garganteando lá, né? O profeta disse, se Deus tivesse dito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia crer. Agora não vou crer que a baleia engoliu a Jonas. Se fosse o contrário, eu ia crer na Bíblia. Deus está procurando crente na mensagem desse tipo, viu, irmão? Não é para discutir e ouvir incrédulos. Se levantar nas reuniões, se levantar nas convenções e tentar provar isso. Não. Você não está para aceitar essas coisas. Creia no que está escrito. Se eu for, Mombrana, se eu for para o inferno, eu vou crendo nessa verdade. E se Deus me garantiu que a Bíblia é a verdade, e Ele me jogar lá, eu vou lá. E ele disse, como disse aquele pregador, tem uma coisa, se eu for para o inferno, que Deus me permita, pelo menos, levar a Bíblia para lá. Porque lá eu vou atormentar o diabo lá, lendo a Bíblia todo dia e crendo que ela é a verdade. Nós vamos crer na mensagem e ler ela todo dia, crendo que ela é a verdade. É assim que nós temos que vencer. É assim a nossa fé. É assim a nossa confiança em sua palavra. Não é para discutir com ela, é crer, não é verdade. Aí, e Deus está escolhendo esses loucos, viu? Não é gente com a mente sadia, não. É louco mesmo, viu, irmão? É louco. Louco. É louco. Paulo foi preso como louco. E nós estamos na mesma condição hoje. E sabe quem é que está chamando nós de louco? É outro louco. Que não conheceram nada. Você já pensou? Agora ele diz assim, nem um pouquinho. Não há nada, não, nada tem. Isto é sempre o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo, porém se não é fecundado, nunca chocará. Não importa quão bonito seja o ovo, e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil. Ficará aí mesmo e apodrecerá, isto é certo. A não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida venha do macho. Então, a igreja sem o macho, que é Cristo, não vai produzir nada. Se ele não veio para ela, ela vai ser estéril o resto da vida. É isto a lei da vida que o profeta está dizendo para nós. Amém. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho. Eu quero que você entenda isso aqui agora, irmão. Eu estou usando a linguagem do profeta. Maria esteve com quem? Maria esteve com o macho.
Deus, o Jeová Todo-Poderoso. E ele lhe fez sombra. Pronto. Quem é que esteve ali para trazer aquela mulher, cumprir aquela promessa sobre aquela mulher? Deus. Não, mas foi o anjo Gabriel. Para aí. Nós vamos saber quem que é Gabriel. Porque o profeta está dizendo que ela esteve com o macho. Ou, em algum canto da Escritura, Maria encontrou algum outro anjo, ou algum outro homem encarnado, Deus encarnado, para gerar nela aquilo. Não, ela teve um encontro com o anjo, e esse encontro com o anjo fez ela gerar no seu ventre Deus encarnado. Amém. Por isso a promessa de Apocalipse 10 é que ele desceria para uma igreja e faria gerar nela Deus encarnado. Ela teria que carregar esse Deus em carne mais uma vez. Ou então, ela encontrou com outro. O profeta disse, com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso. E ele lhe fez sombra, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum. Não é o homem, não é a capa, não é o William Brana, não. Não é conhecer o varão, não. É conhecer Deus. Isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui, nascida por desejo sexual. E logo, aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel, na cruz do Calvário. Por isso Paulo, o grande escritor do Novo Testamento, disse, nós fomos salvos pelo sangue de Deus, não pelo sangue da segunda pessoa. Nós fomos salvos pelo sangue de Deus. Não está escrito em Atos? Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Só um profeta poderia mostrar para nós esse caminho da salvação. E hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisto, igreja? A igreja diz amém. Amém. Agora, isto é correto. Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. Não é verdade isso? Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. Aleluia. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. Espírito tem sangue? Mas Deus fez um jeito de sangrar, criando um corpo para si mesmo, para pagar o preço por nós. Como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia sê-lo? Porque o sangue criativo de Deus, que Ele criou para nos redimir, e veio e morou naquele mesmo corpo que Ele criou. Portanto, Ele não podia, Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação, ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito, ele tinha que ser Deus em carne. Para provar, irmão, que nessa carne ele venceria todas as tentações. Por isso que ele soltou o diabo que estava preso no inferno, os 200 milhões, porque quando ele entra no povo, ele diz, Satanás, pode tentar eles, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Quando o próprio Deus tomou a carne humana e habitou nela, todo o inferno veio contra aquela carne. Em nenhum momento ela fracassou, em nenhum momento ela caiu. E agora, quando ele possui essa carne mais uma vez, vivendo no seu povo, o inferno inteiro foi soltado sobre nós, sobre a igreja. Mas haverá uns poucos redimidos que permanecerão, estarão seguros.
Eu venci o mundo. E quando ele está em você, você cantará a mesma coisa. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Porque ele está dentro de você para te dar essa garantia. Aleluia. Ele está dentro de vocês para dar esta garantia. Amém. Aqui não muito tempo atrás, eu estava lidando com um demônio muito medonho, que estava me xingando e me cuspindo, tentando me morder numa camisa de força. Era terrível esse bicho mesmo, né? Olha o que ele estava, cuspindo, tentando morder numa camisa de força. E quando eu fui me encontrar com aquele demônio, eu sabia disso aqui, que primeiramente Cristo morreu para libertar aquele homem daquele demônio. Esta é a palavra. Eu sei que o anjo do Senhor veio a mim naquela noite e falou comigo, me dizendo que nada se pararia diante da oração se eu conseguisse o povo crescer em mim. Então, qual era o sinal da vitória, irmão? Que o povo cresce nele, não é? Então, quando um pregador diz que a mensagem está errada, que o Mombrana errou, ele está tirando a esperança que você teria, porque quando o anjo desceu, disse que era para fazer o povo crer nele. Crer em quem? Em William Brana. Então, Satanás quer fazer você descrer nele, porque descrendo nele é a sua derrota. E o profeta está dizendo aqui, ó, que isso foi o que o anjo disse para ele. E fosse sincero quando eu orasse. Portanto, eu tinha um testemunho duplo. Fazer o povo crer em mim e ser sincero. Então eu podia lhe pedir através do nome de Jesus Cristo que saísse da pessoa. E o homem foi tirado da camisa de força dele e foi para casa normalmente em sua mente certa. Porque ele encontrou a sua comissão. Qual era a sua comissão? Fazer o povo crer nele e que ele fosse sincero. Qual é a comissão da igreja? Qual é a comissão da igreja hoje? Fazer o povo crer em nós, que nós somos o povo da última seara, do último tempo, e nós fomos sinceros. Satanás não fará festa nas nossas portas. Porque se foi para o William Brana, se foi para o profeta, é para nós também. A mesma maneira como Deus trabalhou com o profeta, Ele trabalhará conosco também. Por isso que nós vemos Satanás, irmão, tentando jogar todo tipo de sombra, todo tipo de praga sobre nós, para fazer as pessoas descrerem naquilo que nós estamos pregando. Porque, primeiramente, você tem que crer que isto é de Deus, para que depois o resultado possa tomar o seu coração e produzir aquilo. Então, o diabo fará tudo o que ele pode. Ele vai mostrar um membro da igreja fracassado, ele vai mostrar um membro que compra e não paga, ele vai mostrar um homem que vive adulterando, ele vai mostrar uma mulher que vive cortando o cabelo, ele vai mostrar um jovem que não se para no seu lugar, ele vai mostrar. Porque quando nós reconhecermos que a nossa comissão é essa, o diabo não parará mais, porque a promessa é que nós possuiríamos as portas do inimigo. É nós reconhecermos a nossa comissão. Por quê? Porque na autoridade do nome de Jesus Cristo, que coisa! Todo demônio no inferno está sujeito àquele nome. É verdade. É o nome de todos os nomes, Jesus. Não foi dado por lábios humanos. O Espírito Santo, o grande Gabriel, que foi, desceu e disse a Maria que chamasse seu nome Jesus. Quem é Gabriel? Lembrando que Gabriel é o Espírito Santo. Foi ele que trouxe o nome para esse jovem nascido, ou que nasceria, que seria Jesus. O Espírito Santo, o grande Gabriel, que foi, desceu e disse a Maria que chamasse seu nome Jesus. Está na mensagem Experiência, pregada em 1947. Então nós sabemos que quem anunciou a primeira vinda foi quem?
O Espírito Santo. Mas ele usou um corpo de quem? Gabriel. O nome era Gabriel. Era Deus escondido em um corpo chamado Gabriel. Você pode dizer amém a isso? Estava escondido num corpo chamado Gabriel. Mas o profeta disse que era o Espírito Santo. Agora ele diz assim. E Maria, com seus olhinhos brilhando, uma garota com seus 16 ou 18 anos de idade, disse, eu vou ganhar um neném também. Ah, você e José já estão casados? Perguntou Isabel. Fico feliz em ouvir. Não, não estamos. E agora você vai explicar isso como? A Isabel disse, olha, eu nunca vi falar nem de cerimônia de casamento de vocês. Como é que vocês estão casados? Eu não conheço. Quem é o seu noivo? É o José, mas vocês casaram? Não, não estamos. Estamos só noivos. Não se casamos ainda. E como é que você está grávida? Como é que nós estamos casados com Cristo? Somos só noivos. Mas já estou grávida. Que história é essa, Maria? Como é que você vai convencer Isabel desse acontecimento? Não, eu vou explicar para você, viu? Eu vou explicar para você como que isso aconteceu. Você não viu o casamento, claro. Você não estava lá para encontrar o anjo. Eu estou dizendo aqui que eu encontrei o anjo. Eu estou dizendo aqui, vou contar a história da vinda do anjo, o que ele veio fazer na minha vida. Você não estava lá. E os que não estavam lá ficam questionando mesmo, é claro. Como é que pode ser isso? O noivo não veio ainda, ele não desceu ainda, o casamento vai ser nas nuvens. Mentira, o casamento é aqui, o casamento é na casa da noiva. A festa vai ser lá, onde ele levar nós. Mas o casamento é na casa da noiva. Ele desce para casar aqui onde nós moramos. O natural aponta para o espiritual. Então eles ficam assim, mas eu não sei do casamento. Como é que é essa história, Maria? Como é que é isso? Você está grávida? Já eu estou sim. E você vai ganhar esse neném? Que foi? Como que fica isso, Maria? Como é que você vai explicar isso? Olha, vai ser muito pano para manga, viu? Porque até as pessoas crêem que eu estou falando é verdade, eles vão jogar pedra mesmo. Nós vamos ser moídos de pedra. Ela disse, sim, eu me encontrei com Gabriel, o anjo, eu me encontrei com Deus. Ela disse que encontrou com Deus. O mesmo Senhor descerá do céu. Eu me encontrei com Deus. E quando você encontra com Deus, a obra aqui embaixo muda a sua vida. Por mais que você queira explicar isso, as pessoas não entenderão. Não vai te entender. Mas Maria disse, eu me encontrei com Deus. Mas agora há pouco disse que era um anjo forte. Agora já está dizendo que é Deus. Que história é essa, Maria? Não é para o mundo entender. Mas é para os eleitos entenderem e crer. Esse é o processo de Deus esconder dos olhos dos sábios e entendidos e revelar aos pequeninos. Os intelectuais vão ficar lá. Vamos pegar um livro de ciência aqui, vamos ver como é que funciona isso, um livro de germinação, né? Vamos procurar entender essas coisas. Eu não preciso entender. Eu preciso crer que ele desceu. Eu me encontrei com Gabriel, o anjo. Eu me encontrei com Deus. E ele me disse que essa coisa sagrada será chamada de Filho de Deus. E disse que eu deveria chamar seu nome Jesus, de Jesus. Mensagem desde então. E ela estava pensando nas escrituras, aquela escritura estava sendo confirmada para ela. Um filho nos nasceu, um menino nos foi dado. E quase naquele momento, ela viu algo raiar diante da pequena virgem. Então ela estava meditando na palavra, meditando na promessa de Deus, de repente Deus aparece. Deus faz cumprir aquilo ali. E uma luz, sem dúvida em minha mente, como a coluna de fogo. Parado lá estava um anjo, o forte Gabriel. Uma coluna de fogo. Mas quem era? Gabriel.
Porque dentro daquele fogo saiu um anjo. Dentro do fogo saiu um anjo. Aleluia. Gabriel. E ele é o mensageiro para os judeus. Lembre-se, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Então você quer saber o anjo que veio para o irmão Brana? Ele está dizendo que o anjo que veio para anunciar a segunda vinda chama-se Gabriel. Quem é Gabriel? Gabriel é Cristo. Gabriel é o Espírito Santo. Gabriel é Deus. Mas quando Deus quer se expressar, ele muda de roupa. Ele muda de roupa. Ele muda a forma de se apresentar. Ele encontrou Abraão, depois da matança dos reis, né, em um homem chamado Melquisedeque. E deu pão e vinho para ele. Eu creio que foi antes, né? Isso aí foi antes de Elohim vir à casa de Abraão. Não é verdade? Eu creio que é antes mesmo, né? Então vem Melquisedeque, apresenta para Abraão, num homem chamado Melquisedeque, que era uma teofania, e o profeta disse que aquele Melquisedeque era Cristo, era Jesus. Era a teofania de Jesus. Apresenta para Abraão. Depois ele volta na casa de Abraão, já não é mais Melquisedeque. Agora ele já é Elohim. E para ser Elohim, ele tinha que arrumar um corpo. Ele não quis mais usar o corpo de Melquisedeque. Ele agora falou, eu vou fazer um corpo que eu possa comer e beber. Vai lá, pega uma porção de terra, faz um corpo, entra dentro e vem comer com Abraão. Assentar com Abraão, conversar com Abraão, para dar a promessa a Abraão de que Sara teria um filho. E o profeta disse, olha, ele diz assim, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. Gabriel anunciou. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz assim, agora lá, assustou a mocinha. E ela olhou para ele e disse, salve Maria, bendita és tu entre as mulheres. Você quer ser mais importante que as outras? Não, foi ele que disse que eu era bendita entre todas elas. Eu não estou falando o que eu inventei. Eu estou falando o que ele disse para mim, que eu era bendita entre as mulheres. Se ele te escolheu, irmão, irmã, para ser bendita, bendito entre os demais, foi ele que escolheu dessa maneira. Não foi Maria que escolheu, foi ele que escolheu. E disse, tu és bendita entre as mulheres. Tu és muito agraciada de Deus, pois Deus é contigo. Ele disse o que aconteceria, que ela teria um filho, e eles tinham que chamar seu nome Jesus, pois ele salvaria o povo dos pecados. Agora, ela tinha um direito de saber que aquele era o tipo certo de mensageiro. A primeira coisa, ele era um anjo de pé lá. A próxima coisa, ele disse quem ela era. Então, qual era o segredo? Que levou Maria a confiar? É que quando ele chegou, ele disse, salve Maria. Ele trouxe o nome, ele sabia o nome daquela mulher. Ele, salve Maria, ele disse, não, como é que pode? Tem que ser Deus para conhecer meu nome. Aí ela creu. Quando o anjo forte desce em Apocalipse 10, ele traz o nome, o seu e o meu. Para trazer esse nome, você tem que saber que era o mesmo que veio falar com Maria. Tem que ser Deus que veio falar com Maria, trazendo o nome, ele trouxe o meu e o seu nome também. Que para nós, esse anjo forte é Cristo. Ele disse, a próxima coisa, ele disse que quem ela era. Maria, ela sabia que aquele era o sinal de Deus através da era. O que era? Revelar o nome. Agora, quem foi que revelou o nome na era e chamou as pessoas pelo nome e a rua que morava e de onde veio? O profeta diz, aquele era o sinal de Deus através da era. Ele olhou para ele e ela disse, como pode suceder essas coisas, vendo que eu não conheço um homem? Ele disse, o Espírito Santo virá
sobre ti. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler isso de novo. Ele estava no Espírito. O Espírito veio sobre ele. Ele começou a ver coisas, falando de Jó. Agora observe. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e eu vi. Eu entrei no Espírito no dia do Senhor e eu ouvi detrás de mim uma grande voz de uma trombeta. Trombeta. A trombeta é um anúncio. Gabriel, na vinda do Senhor, soará a trombeta de Deus. Essa foi a trombeta de Deus soando. Em outras palavras, ele está preparando para anunciar o destino eterno do mundo. Uma trombeta, o que ela é? Se aprontem. Eu vou lhe dar a revelação de Deus. Eu vou te dar a revelação de Jesus Cristo para dar à igreja. Eu falarei a ti qual será o destino do mundo. Quem era? Gabriel, o homem da trombeta. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todo o mistério de Deus seria revelado. Para aqueles que recebem e para aqueles que rejeitam uma trombeta de Deus, atenção, todo homem, quando a trombeta soa, ele agarra sua espada e se para num lugar. Atenção, a trombeta, porque ele sabe que vem guerra agora. Ele falou isso nas 7 eras da igreja, em 1954. Então, quando Deus vai fazer qualquer coisa, ele sempre envia um mensageiro. Um mensageiro dá testemunho a algum indivíduo e esse indivíduo carrega a palavra. Agora, quando Deus está se preparando para fazer algo maior, ele sempre envia um grande anjo. Por exemplo, Gabriel. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. Sabiam disso? E Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. É verdade. Ah, mas o irmão Brena nunca disse o nome. Ele disse sim, ele disse que Gabriel vai anunciar a segunda vinda. Aleluia, amém? Sim. É verdade. Ele soará a trombeta, e o tempo não mais haverá. Quem é que disse isso? Apocalipse 10. Quando ele soou a trombeta, ele disse, o tempo não será mais. Quem era ele? Gabriel. Quem era Gabriel? Cristo. Então sempre, ou um pouquinho antes da vinda de Cristo, havia um homem velho por nome de Zacarias, e ele era um homem justo, ele e sua esposa Isabel, e eles estavam cumprindo toda a ordem da lei, e era sem manchas nisto, e a mulher era estéril, ela não tinha filhos. Zacarias apenas continuava se segurando-se em Deus, sabia que Deus responderia, e um dia, quando ele estava, seu ofício era queimar incenso na igreja, e quando ele estava queimando incenso, ele olhou para o lado, que era do seu lado direito, onde Gabriel apareceu. Agora, por que o profeta disse que ele nunca colocava fila de pessoas enfermas do lado direito? Porque quando o irmão preparou a fila para ele do lado direito, ele disse, irmão, coloque para o lado esquerdo, porque o lado direito é o anjo do Senhor. Tem isso na Bíblia ou não tem? Irmão Brana disse que o anjo, nos dias de Zacarias, estava do lado direito. Amém. Do lado direito. Por isso ele disse, esse lado é para o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Gabriel. Quem é Gabriel? Cristo. Creio que está certo. Cheque isso nas escrituras e eu penso que isso está certo. Parado do seu lado direito. Amém. Agora, isto. Ele envia muitos anjos. Mas quando você ouve de Gabriel descer da glória, não é só uma coisa menor. Algo maior está prestes a acontecer. Gabriel, aqui está. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. E Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. Amém? Ele é o arcanjo, estando à mão direita de sua majestade na glória. O mistério de Cristo, pregado em 1953. O profeta disse isso. Por isso Estevão, quando estava sendo apedrejado, olhou para o céu e disse, eu vejo a ele, Cristo, à destra de Deus. E o profeta está dizendo que esse anjo, o que é arcanjo? É chefe dos anjos.
Ele está acima do anjo. Quem que é? Tem 2 chefes no céu? Tem um só, o Deus Todo-Poderoso. E dependendo da conveniência, ele se revela, ele se mostra. Agora, por não entender esta unicidade, a forma como Deus trabalha, então simplesmente eles criam confusão. Porque as escrituras não é para intelectuais, as escrituras é para crentes. Você quer ver? São João, o capítulo 3, versículo 13. Preste bem atenção nessa escritura aqui. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. O mesmo tanto que ele estava aqui, ele disse que ele estava no céu também. E a Bíblia diz em Jeremias 23, que Deus enche os céus e a terra. E o profeta diz, ele está em todo lugar. E quem diz que ele não tem um corpo, depois que ele foi para a glória, então volte a ler a mensagem de irmão Branham, quando ele estava lá no começo do seu ministério, orando pelo seu pai, naquele campo de Artemísia, ele estava orando, chorando para a salvação do seu pai, e lá por uma certa hora da noite, ele viu que Jesus veio a ele, e ele se era tão real, que ele estava vestido num manto ali, e ele estava de costa para ele, esse era tão real, que eu percebi o vento abanando as suas vestimentas, parado no ar. Havia alguém ali, não era um espírito, ali havia um corpo, e aquele corpo era o corpo de Cristo. Porque ele se apresenta como ele quer se apresentar. Aí, você vê Gabriel veio para Maria, depois anunciou a primeira vinda lá nos dias de Daniel, que é o mesmo livro do Apocalipse, estava também no Apocalipse. Aí quando você vê o anjo vir ao profeta, irmão Branham disse, era um homem. Eles, primeiramente apareceu uma luz, que iluminou todo o ambiente onde eu estava, e eu fiquei olhando, temeroso, de repente, eu olhei uns pés descalços caminhando, e eu olhei, e aquele homem apareceu, pesava como 90 quilos, tinha um rosto moreno, cabelos cor oliva, você já viu no testemunho dele? Ah, mas Jesus é loiro, como é que podia ser ele? Como se Jesus não pudesse apresentar como ele quer se apresentar, e o corpo que ele quiser, o Melquisedeque, é uma teofania feito do pó da terra, é feito em Gabriel, é feito em Miguel, da maneira que ele quer, a coluna de fogo, é um torvelinho, é uma nuvem, é tudo que ele quiser fazer, ele faz. Nós, é que com a mente de canário, nós limitamos a Deus. Que Deus nos abençoe a ver essas verdades. Isso é o que faz a diferença para nós. É quando vem a revelação para mostrar quem é que está ministrando para nós. Ver o cumprimento das Escrituras. Vamos ficar em pé. Que Deus vos abençoe. Amanhã nós teremos mais, se Deus quiser. Amém? Vocês vão orar por mim? Eu estarei orando por vocês também. Estamos na expectativa de que Deus vai derramar mais de suas bênçãos sobre nós. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo maravilhoso. É uma fonte inesgotável, o momento que nós estamos vivendo. E eu sei que Deus tem muito mais para nos dar e acrescentar à nossa fé, porque o tempo que nós estamos vivendo, ninguém, em qualquer outro tempo da história, teve o privilégio que nós estamos tendo. Conhecer todas essas coisas, não duvidar da palavra. Quando Deus fala, creia. Aceite da maneira que Deus tem colocado. Não discuta com a mensagem, não discuta com a Bíblia. Creia da maneira que está escrito e Deus te recompensará e Deus vindicará a sua fé. Vamos orar. Pai querido, nosso glorioso Deus, muito obrigado pelo Senhor ter nos conduzido. Não quero pensar o que entenderão, mas quero crer que os eleitos de Deus alcançarão um entendimento perfeito da promessa que o Senhor fez para nós aqui nesses últimos dias. Durante centenas de anos, Pai, depois da profecia de Isaías, por 800 anos, muitas conjecturas, muitas interpretações,
daquilo que Isaías tinha dito sobre uma virgem conceberá. Mas chegou um dia, quando o Senhor mesmo desceu aqui, em Gabriel, anunciando o nome daquele que haveria de nascer e dando as condições para que aquela mulher cumprisse a palavra. Nós também estávamos sem condições, Pai. Mas quando o Senhor tem descido, Cristo Jesus, descido entre nós, colocado os seus pés aqui, naquele anjo forte, é para nos dar a condição de cumprir a profecia, de cumprir a promessa que foi feita a nós. Portanto, nesta noite, Pai, nós temos reunidos aqui como crentes em Tua palavra. Não achamos nada que venha deter a nossa caminhada. Estamos firmes, estamos conscientes que tudo que saiu da boca de Deus é a palavra do Senhor, para edificar o Teu povo, para edificar a Tua igreja nesse tempo do fim. Ajuda-nos a sair daqui crentes verdadeiros. Tira a dúvida, queime qualquer dúvida dos nossos corações e mude qualquer opinião contrária e nos faça refletir na promessa de Deus para hoje. Eu não tenho condições, Pai, como Maria não tinha condições, quando ela diz, como será isso, Senhor, já que eu não conheço o varão? Ele disse, eu farei a condição para que você possa conceber, Maria. Eu creio que essa é a nossa voz nessa noite. O Senhor dará a condição para a igreja conceber e manifestar Deus em carne. Deus, mais uma vez, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai amado e bendito Deus, que nesta noite os nossos corações sejam tocados por Ti e possamos sair como Maria, a testificar dessa visita gloriosa, e a prima Isabel, e aos nossos entes queridos, e testificar que o mesmo Senhor tem descido entre nós para manifestar o sinal, trazendo e revelando o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos e nós Te agradecemos. Amém. Vamos cantar, irmão Paulo? Vamos cantar e depois estaremos anunciando os nomes daqueles que nos acompanharam. Não é por letra, ciência ou razão que você vai provar ser cristão. Amém? Não é por letra, ciência ou razão que você vai provar ser cristão, ou dizer que a Jesus aceitou, ou saber se Ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tinha um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro. E também ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos pequeninos. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é para aquele que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é para aquele que o Senhor revelou e predestinou.
ciência ou razão que você vai provar ser cristão. Ou dizer que a Jesus aceitou, ou saber se ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sob a revelação. Lá no céu tinha um livro chamado Livro do Cordeiro, e o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro, e também ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos pequeninos. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é para aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a tua palavra, Senhor? Só é para aqueles que o Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. Que o Senhor revelou e predestinou. Aleluia. Amém? Amanhã você sabe que o culto é às 17 horas. Não vamos chegar atrasado, né? Acostumado a chegar mais tarde. Amanhã começa às 17 horas. Né, irmão Ismael? Você entendeu bem, né? O irmão Paulo vai chegar cedo, né, irmão Paulo? Agora não vai ter motivo para chegar atrasado. Estava me contando a alegria, ele conseguiu um carrinho para vir na igreja, então. Amém. Amém? Graças a Deus, né? Todos nós ficamos felizes com isso, não ficamos? E é sempre bom você se alegrar com o que se alegra, né? E quando vê o irmão conquistar alguma coisa, você também fica muito feliz, né? Graças a Deus por isso. Então amanhã é às 17 horas, né? Já foi apresentada a irmã Margarete Flores. Esse aí é só primavera, viu? Esse aí não tem inverno, não tem verão, é primavera, flores o tempo todo. Sempre que você falar com ela, sempre está rindo assim, ó, sempre está sorridente. E com a filha, a irmã Sabrine, né, a quem nós conhecemos em Porto Alegre durante um ano, que sofreram com nós lá, um ano que sofreram junto conosco ali, criou essa amizade, né, e estão aí conosco, que Deus abençoe. E o irmão Aureni, lá do Piauí, mandou muita lembrança para vocês. Ele falou, ó, pastor, estou aqui tomando uma água de coco, lembrando de você. Eu falei, eu estou tomando um chimarrão aqui, lembrando de você também, né? Enquanto lá está um calorão, nós estamos passando um frio aqui, mas mandou saudações para toda a igreja e disse que está preparando as malas para vir embora. Então, se aguente mais um aí, viu? Está vindo mais um. Faz propaganda e depois ele falou, olha, visitei os irmãos, foi uma bênção, só, falei, irmão, você só viu a parte boa. A hora que você mudar para cá, aí você vai ver o amargo que é, viu? Primeiro é o doce, depois é o amargo. Falei, não tem problema não, estamos prontos para isso aí. Deus abençoe vocês aí, ó, a irmã Lúcia Rosa, uma aqui é Flores, né? E a irmã é Rosa também, lá em Assis Chateaubriand. Deus abençoe, irmão Guedes e família em Cascavel, irmão Juarez e a irmã Cladir em Enéas Marques, irmão Josué Mendes, o casalzinho os casados, vou olhar bem se é aqui, já estão assistindo a transmissão, tá bom, né? Né, irmã Deise, cadê a irmã Deise? Ó, saudade da filha, né, irmã? Mas estão lá, ó, o irmão Josué Mendes já está lá, assistindo lá também, Deus abençoe. A irmã Lindalva em Guaíra, a irmã Guiomar e a irmã Maria em Guaíra, a irmã Isis Terezinha em São Francisco, a
irmã Diva dos Anjos, em Ponta Grossa, irmã Nathalie e família em Toledo, irmão Ezequiel Machado, em Toledo, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmã Vânia, Maia, Israel e Juliane também, irmão Tiago e irmã Rosane em Novo Hamburgo, irmão Enes e família em Mogi das Cruzes, Ana, Nívia, Nádia e Nerci em Rio Manso, o irmão Edivaldo e família em Itapevi, de Camboriú, irmão João Gomes, irmão Alodir, irmã Graziela, irmã Rosemary, irmã Ellen em Criciúma, Moadão e família em Criciúma. Eu creio que é Moadão que estava cantando aqui, né? Semana passada, nos alegrou cantando alguns hinos aqui. Irmão Messias e família em Criciúma. Irmão Pedro Ave em Joinville. Irmão Hélio e família em Florianópolis. Irmão Gerson e família em Ferraz de Vasconcelos. Irmã Dileuza, vou corrigir aqui, viu, irmã Viviane? Irmão Viviane, né? O senhor falou só do irmão Misael, eu também sou abençoado aqui, ó. A irmã Dileuza é a mãe do irmão Misael e da irmã Viviane. Eu quero dizer que a irmã Viviane também é uma bênção para nós, viu, irmã Dileuza? Amém? Amém? Deus abençoe. Eu esqueci, irmão, esses dias de uma nora minha. Eu falei que eu tenho 3 noras. Virou. Eu falei que eu tinha 2, né? E é 3. E que problema que eu arrumei para a cabeça depois. Só que cada uma que fala comigo, falou, não, você eu contei, eu não contei a outra. Né? Vou deixar mais longe de sofrer a Vânia, deixar lá quando ela chega, não, você foi contada, sim. Né? A irmã Helenice e família em Sabará, irmão Rubens e família em Campinas, irmão Aureni, está lá na Paraíba, Aureni, na Paraíba? Ou é Piauí? Olha lá, será que tem 2 Aureni? Parnaíba, aqui está escrito Paraíba, mas é Parnaíba, né? Oi? Está judiando de nós aqui, ó. Margarida Margarida com, né? Mas aí está tudo consertado já, né? Irmão Aureni, lá em Parnaíba, no estado do Piauí. E também o meu filho Elifas e a minha filha Mônica, né? Por isso eu contei ela como filha, né? A Mônica, estão lá. Agora eu sei porque eu esqueci, eu contei como filha, né? A Mônica, que estão lá em Houston, nos Estados Unidos. Também o irmão Antônio Barabas, no Turvo. O irmão Enoque e família em Mussum. O irmão Samuel da Silva, em São José dos Pinhais. A irmã Danusa e Josué e Lourdes, mais uma vez aqui em Vista Alegre. O irmão Abraão, a irmã Sandra, a irmã Ana Lídia, em Gravataí. A irmã Cileide Carmo, em Juiz de Fora. Acabou? Que Deus abençoe todos vocês. Estamos abençoados? Amém. Agora você vai abraçar a teofania de Jesus. E você é o corpo onde Ele está habitando hoje. Amém? Amém? Tem um pedido aqui de oração. A irmã Viviane pede oração em seu favor, porque está com um problema no estômago. A irmã Lourdes pede oração em favor de seu filho André Mendes. A irmã Heloísa agradece a Deus pela cura de sua amiga Júlia, que estava com câncer. Amém? Pai Celestial, há 2 pedidos aqui. E cremos que todos eles são importantes. É necessário que o Senhor entre em cena por nós, porque o Senhor é o que traz a vitória para nós. Nós colocamos diante do Senhor que a resposta seja favorável aos nossos irmãos, curando e libertando de qualquer opressão do mal, em nome de Jesus Cristo. E estamos tão felizes, Pai, que essa pessoa foi curada de câncer. Isso prova, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Damos-te graça por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abraço, o outro, diga Deus abençoe, até encontrarmos com Jesus. E com vocês amanhã, se Deus assim nos permitir. Graças a Deus.